Estamos aqui hoje para mais um Podequestre e hoje eu estou aqui com aparentemente um mito chamado Hélio Itapema. Bem-vindo, Hélio. Que isso. Conta um pouco de quem é você e o que você faz. Bom, eu sou veterinário, trabalho com cavalos há 23 anos na parte veterinária, cavalos de esporte, tanto cavalos de salto, adestramento e também cavalos quarto de milha, tá? Cavalos de tambor, cavalos de provas western. Bem eclético. Bem eclético mesmo. E qual é a sua principal área de atuação? As duas coisas, a medicina esportiva. Na verdade, Como eu um acho, todo. exatamente, eu acho que os problemas podem diferir, os esportes são diferentes, só que se você tiver um bom olho clínico, você consegue flutuar entre vários esportes. Então assim, eu perguntei pra Raquel quem eu poderia entrevistar sobre exame de compra, porque sempre surge um monte de pergunta, um monte de dúvida do pessoal e eu imagino que as pessoas devem ter esse tipo de dúvida também. Como você acabou de escutar, eu não fiz exame de compra na minha égua, porém ela estava lá na época há muito tempo, o veterinário falou assim, ó, nunca mancou na vida, tá saudável. Se você for fazer exame, você vai gastar mais do que a égua praticamente. Eu falei, bom, Não deixa de ser, isso. deixa de ser uma opinião de um veterinário, não deixa de constar no exame. E a parte mais importante do exame de compra é a parte clínica, isso sem dúvida nenhuma. Muitas vezes quando eu fui fazer um exame clínico e eu já encontrei um problema aparente e relativamente grave no exame clínico, eu já entrei em contato com o comprador e já avisei ele desse problema, porque eventualmente você pode parar. Uma boa imagem não dá um aval para o cavalo, não avaliza de que ele não tem um problema clínico grave. entendi. Então, quer dizer, eu acho que a clínica é soberana no exame, sem a menor dúvida. E aí, o que é um exame de compra? E Bom. quais são as etapas, né? Vamos lá. Começar pelo começo. Eu mesmo, quando eu vou fazer um vet check, um exame de compra, eu mando 3 formas principais como eu trabalho, tá? A primeira é o exame clínico. Então, quem vai decidir sempre é o proprietário, o comprador. Então, você quer que faça só o exame clínico? O valor é tanto. Se você quer que faça o exame clínico com X projeções de raio-x, o valor é tanto. Se você quer que faça o exame clínico com X projeções de raio-x, ultrassom, endoscopia, etc, etc, Caramba, etc, até aumenta. endoscopia. Hoje, a gente está muito profissional. E uma coisa que você falou, que eu acho muito importante, o exame pode sair mais caro do que a égua. Só que você ficar parado com o animal 6 meses tratando. Sim. Isso sim é caro, pagando caro. mensalidade, etc. Não, é caro. Aí eu já fiz exame de compra super completo em animal de 5 mil reais. E eu achei muito legal, porque o dono quis se preservar para não correr o risco de ter... Porque às vezes é o que ele tem pra gastar ali e queria ir certeiro, né? Exatamente. E assim, hoje a gente ainda colocou no nosso exame de compra mais 2 exames. A termografia, que às vezes pode diagnosticar alguma área inflamada. O termógrafo, ele indica áreas de pontos de calor no animal. Então, eventualmente, você pode pegar um ponto mais quente num boleto de uma mão. E ele pode te indicar que existe um começo de uma inflamação ali. Mesmo que não seja perceptível ao seu olho ou ao tato essa alteração de temperatura. E outro exame que a gente colocou há pouco tempo é o Tend Boots. O Tend Boots são 4 caneleiras que você coloca no cavalo e ele dá o tamanho da passada, quanto de peso ele coloca em cada mão e cada pé. Nossa. Então, às vezes, você vê que o cavalo está poupando uma mão sem ele estar aparentando ao olho nu. E isso, muitas vezes, você vai experimentar um cavalo e acha o cavalo um espetáculo. Só que você só galopou o cavalo, etc. O cavalo estava parado a semana toda. Quando ele começa a trabalhar, ele começa a dar alguns probleminhas que você vai reclamar com a gente. Falar, olha, ele só se recebe na mão direita. Eu vejo ele trocando de mão para se receber na mão direita. Provavelmente ele está poupando a esquerda. E o Tend Boots às vezes nos ajuda nesse sentido. Você pode perceber uma lesão antes dela acontecer. E como é que é a leitura dos dados que isso traz? Através do tablet, né? A gente usa um tablet ou celular. Ele manda todos os dados no tablet.
Então, Caramba. quanto ele está colocando de peso em cada mão, qual o tamanho do voo, de quando sai a mão do chão, o pouso, quando ele coloca a mão no chão, quanto tempo ele fica apoiado em cada mão. Então, tudo isso pode nos dar um direcionamento. Não é que isso feche um exame de compra, mas isso pode nos dar um direcionamento no sentido, presta atenção nessa mão direita, porque alguma coisa está acontecendo lá que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é. E aí você pode colocar mais imagens nessa mão, você pode fazer um exame clínico um pouco mais específico ali, etc. Entendi. E tem alguma diferença pro exame clínico do pessoal do salto, do adestramento, pro Western, a mesma coisa? A mesma coisa, só que a atenção é direcionada a alguns problemas. Então, por exemplo, o curvilhão de cavalo de rédeas, de cavalo de apartação, ele sofre muito mais, porque o esforço é muito mais em cima dos pés do que um navicular num cavalo de salto. Então, por exemplo, quando você pega um probleminha no curvilhão de um cavalo de salto, talvez não seja tão grave quanto você pega num cavalo de rédeas, que você sabe que vai ser esforçado ali. Outra coisa é a precocidade dos animais. O cavalo de Western, ele é utilizado muito mais novo. Nossa, então, muito novo. Então, às vezes, você faz um exame num cavalo de 3 anos que já apresenta alguns desgastes articulares. Coisa que, se você encontrar no cavalo de salto, já te assusta. Um cavalo de 3 anos tem que ser um cavalo limpo. Limpo. Entendeu? E no quarto de milha já não. O cavalo de 3 anos já correu, já ganhou prova, já tá valendo uma fortuna, né? Nossa, que loucura. E quais são o que você, tipo, lógico, você vai fazer um exame de compra, você espera não encontrar nada. Sim. Mas qual é o tipo de coisa que você costuma encontrar e o que é grave e o que não é tão grave assim? Bom, eu tento fazer um exame bem completo. Então, por exemplo, a gente vê o cavalo andando ao passo, vê todos os testes de flexão, vê o cavalo no círculo, eventualmente pode ver o cavalo trabalhando, também pode ser montado, porque muitas vezes você não percebe uma coisa na linha reta que no círculo o cavalo demonstra até uma claudicação. Na verdade, foi o que eu falei, de acordo com o esporte que o cavalo tem, ele pode apresentar algumas lesões. Então, por exemplo, eu já fiz exame de compra em potro de 2 anos que não estava domado. Aí você procura os CDs, por exemplo, que são uns fragmentos que descolam dentro da articulação e em cavalos maiores, cavalos que teve algum problema nutricional quando jovem, e aí você encontra esses fragmentinhos dentro da articulação. Tem alguns pontos que são característicos desse fragmento. Em cavalo de salto é muito comum. Curvilhão, boleto do pé, boleto da mão. Patela um pouco menos frequente, mas você também encontra. Então, quando você vai fazer um exame num cavalo de 2 anos, você não procura um problema no navicular. Um cavalo mais velho, 4 a 7, 8 anos de idade, o navicular já começa a ser uma preocupação grande em cavalo de salto. Então, você tem que prestar atenção no navicular. Alguns cistos articulares você encontra também bastante. É mais a parte locomotora mesmo, então? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que hoje a gente tem um exame super completo que a gente faz raio-x de cabeça, raio-x de coluna também. Como assim? Porque uma extração dentária... Vamos lá, eu costumo brincar de uma coisa. Quando o proprietário tem um problema com algum cavalo, ele quer se precaver que o próximo não tenha o mesmo problema. Então, hoje, a extração dentária é uma coisa muito comum. E uma extração de dente custa em torno de R$6.000. O proprietário não quer gastar R$6.000 de novo com um cavalo novo. Aí, o que ele faz? Ele fala, faz o raio-x da cabeça para ver se os dentes estão tudo em ordem. E você consegue ver os seios na cabeça, ver as raízes dentárias. Então você faz um estudo de cabeça também. Coluna, a mesma coisa. Muitos problemas de claudicação estão relacionados com problema em pescoço de cavalo, problema lombar. Então o raio-x de coluna hoje é parte quase que essencial no exame de compra. Nossa. E facilitou muito, porque antigamente a gente tinha um raio-x convencional. Hoje, com raio-x digital, as imagens são espetaculares. Muito mais fácil. Não, e você tira e olha na hora. Você tirava mais foto na época que você usava uma maquininha Kodak com filme de 26 poses, ou hoje com celular. Hoje com celular você tinha 10 fotos seguidas de uma pessoa. Escolhe a melhor. Mais ou menos a mesma
proporção que a gente tem com o raio-x digital. Entendi, nossa, que interessante. E assim, você falando do raio-x da cabeça, me veio uma coisa. Eu não sou veterinária, mas assim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar junto, eu gosto porque eu tenho muita curiosidade. E o podcast te dá aulas, né? Cara, tem sido muito incrível, assim. Eu não fui veterinária porque, sério, eu não consigo ver os cavalos, os cachorros. Cachorro, pra mim, não ia dar. Sofrendo, né? Não ia dar, pra mim não ia dar. Mas assim, quando os meus bichos ficam doentes, a gente tem uma dificuldade em saber se a gente tá sendo bem assessorado ou não. Porque Sim. a gente tem que confiar no profissional e ir embora, né? Aí eu sempre falo, putz, eu devia ter feito veterinária, cara. Devia ter feito, mas eu não fiz. E aí eu tava no hospital um dia com uma amiga minha, eles estavam fazendo, acho que era uma extração de um dente, ou tirando um curativo de um cavalo que tava com sinusite. Aí, tipo assim, tinha um dreno saindo da cara do cavalo. Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Sério, foi muito legal. A medicina veterinária é um negócio muito incrível. Não sei nem quanto custa, isso não deve ser barato, mas... Exatamente. Nossa. E às vezes quem passou por isso exige que você faça um raio-x de cabeça, porque ele não quer passar novamente por isso. Lembrando, sempre num exame de compra, eu nunca falo compre ou não compre o animal. A Raquel falou isso. Porque o maior problema que a gente enfrenta é que o proprietário sempre quer essa resposta do veterinário. Fica mais fácil, né? Terceiriza meio que. Exatamente, terceiriza o problema, né? Mas na verdade a gente tem uma responsabilidade por fazer o exame de compra. Mas a nossa responsabilidade é colocar os riscos na mesa. Sim. Então você chega e fala, olha, tem isso. Ô Hélio, se der problema nisso, o que a gente pode fazer? Olha, faz isso. Eu já tive proprietários que já compraram cavalos mancos. Por livre e espontânea vontade. Era um cavalo de alto risco. E depois ele veio pedir desculpa pra mim. Desculpa, mas eu comprei aquele cavalo. Eu olhei pra ele e falei, não, você não tem que pedir desculpa, vamos tratar. E o cavalo correu super bem. Depois, por 4 anos, 1/4 de milha. Então, quer dizer, era um cavalo de alto risco e que se provou ser um ótimo competidor. Então, não escolho o cavalo para o proprietário. Eu nunca falo, mas eu acho que eu já ouvi gente falando, quando a gente vai fazer o exame de compra, a gente tem que ver se o cavalo serve pro proprietário. Não sou eu que tem que ver isso. Quem vê isso é o instrutor, a pessoa, o proprietário e o instrutor. A minha parte é a parte clínica, a parte veterinária. Veterinariamente, eu vou chegar para você e falar, olha, tem esse problema. Esse problema, esse. Ele é um cavalo de alto risco. Mas e daí, eu acho que fazendo o exame, estando munido da informação, você consegue ter uma ideia se o cavalo vale aquilo lá que a pessoa está pedindo ou não também, né? Não me envolvo com isso. Não? Não me envolvo com isso. Eu não quero ter esse viés de valores. Porque muitas vezes, o quanto vale sua égua para você hoje? 5 milhões de dólares. Exatamente. Você tá entendendo o que eu quero dizer para você? E foi uma égua por quê? Porque serviu para você. Sim. Entendeu? Eu não posso chegar nesse viés do valor, porque eventualmente eu posso ficar balançado. É evidente, quando você vai fazer um exame de compra, eu já fiz exame de compra de animais de mais de 1 milhão. Quando você vai fazer um exame de compra de um cavalo de 1 milhão, é evidente que a gente tem que ser um pouco mais minucioso no exame, até pelo valor do animal. Sim. Então hoje a gente pode até fazer uma ressonância. Tem animais que no exame de compra fizeram ressonância até a altura do carpo. Isso é espetacular. A gente tem... Como faz uma ressonância? Seda? Tem 2 tipos em São Paulo, tem 3 aparelhos. Tudo isso já? Já. Um em Botucatu, um em Porto Feliz. Feliz. Lá na Unesp. Na Unesp. É muito top lá. Um em Porto Feliz, no Rondon. E outro em Jundiaí, que é do Paulo, no Equivete. E do Paulo e de Botucatu é de campo fechado, que o animal é anestesiado, anestesia geral, e entra deitado no aparelho de ressonância. O do Rondon, ele é com o animal em pé. Então, em posição quadripedal, o aparelho de ressonância sobe e desce. Super interessante. Os 3, o campo fechado tem uma qualidade um pouquinho maior, um pouquinho melhor. Porque fica bem paradinho. Exatamente, ali, né? Só que o campo aberto tem o benefício de você fazer com o animal só sedado. Não ter o risco da sedação. Bem menos agressivo para o animal. Então hoje teve uma égua que foi vendida por mais de 1 milhão e foi feita ressonância no exame de compra. Eu acho isso espetacular. Eu acho que quanto mais você puder compra informada, abrir mão de exames, exatamente, você está mais protegido, você e o proprietário. E daí da parte clínica, o que você vê? Porque, não sei, no meu entendimento são 2 vertentes, certo? Sim. Eu tenho uma ficha
tá? Eu sigo muito Organizado. bem. Não sou. Não. Eu tenho a ficha exatamente por ser desorganizado. Tô tentando te ajudar, meu. Eu tô tentando te ajudar. Eu tenho a ficha exatamente para não esquecer nada, entendeu? Então, visualmente, na clínica a gente faz o pensamento de casco, todos os testes de flexão, observa se o cavalo tem algum aumento de volume. Isso pode sugerir uma brecha para você pedir um ultrassom. Certa vez eu vim aqui na Santa Maria dar uma segunda opinião numa cirurgia. E quando eu cheguei para ver o cavalo, eu escutei o cavalo, passei a mão no abdômen e tinha uma cicatriz. Eu falei, ele já foi operado de cólica? É uma cirurgia de cólica que o cavalo estava entrando. Aí o proprietário falou, não. Eu falei, acho que já. Não que eu saiba. Exatamente, ele tinha comprado a égua há uma semana. E ele não sabia que a égua tinha sido operada de cólica. Entendeu? Aí ele ligou pro vendedor, o vendedor também não sabia, e eu acredito que o vendedor também não soubesse. Então passou um tempo, no final o vendedor assumiu a cirurgia, foi super bacana, assim, no sentido de que todo mundo se conversou, falou, não, tudo bem, eu fico com a égua, me devolve a égua, eu assumo a cirurgia, tudo, mas é uma coisa importante de se ver no exame de compra. Sim. Então, se tem alguma cicatriz de algum procedimento cirúrgico... E aí, como que impacta isso? Tipo, por exemplo, minha égua é operada. Lógico, ela fez um pós-operatório top, não parece nada. Mas, e aí, se ela tiver que passar por outra cirurgia, qual é o impacto disso no seu trabalho? Vamos lá. Dependendo da cirurgia, você corre alguns riscos. Então, de aderência numa cólica, por exemplo, a cirurgia de cólica. Então, o proprietário tem que estar ciente desses riscos, foi o que eu falei. Se foi uma cirurgia tranquila, por exemplo, tem uma cirurgia ligamento nefroesplênico. A alça entra entre o baço e o rim. Tem um ligamento, ela só fica presa lá. Você tira ela de lá e sutura o cavalo e fecha. Acabou a cirurgia. Não é uma cirurgia agressiva para o animal. Provavelmente ele não tenha nenhum problema pós-operatório. E nem de aderência pós. Se você tem uma cirurgia agressiva, entre a anastomose, você corta o pedaço do intestino e gruda. Aí o próprio fio, a manipulação do intestino pode dar aderências posteriores. Então pode ser um cavalo que seja um paciente de risco por ter cólicas recidivas. Então, para você ver, é muito detalhe. É muito detalhe que você tem que ver na clínica. E eventualmente, quando você tiver uma clínica, você pode correr atrás dos outros profissionais e falar, foi operado do quê? Quem operou? Entrar em contato, falar que cirurgia que foi, como é que foi, para minimizar esse risco pro futuro comprador. Né? Porque deve ser meio complicado essa questão de prontuário dos cavalos, né? Super. E super ético você não comentar sobre o cavalo que você atende, sem dúvida. Você não tem obrigação nenhuma de falar nada, a menos que o proprietário fale para você. Por favor, pelo amor de Deus, me ajude. Não, nem o comprador. É o proprietário que você atende, o que está vendendo. Ele chega, vamos supor, eu atendo tua égua. E você está vendendo e fala, Hélio, o Paulo vai comprar minha égua, o veterinário dele vai entrar em contato com você, pode falar tudo que você já fez com essa égua. Aí eu vou falar, caso você não me dê autorização, eu tenho que manter o sigilo do meu paciente. Eu não posso sair por aí espalhando que o seu... Eu já vi pessoas terem problemas por postarem vídeos no Instagram, infiltrando o cavalo, identificando o animal. É bem complicado, porque eventualmente você pode queimar o animal numa futura venda, né? Nossa... Isso se desdobra em muitas outras coisas, muitas outras vertentes, exatamente. Nossa, então a gente tem que estar muito atento, assim, no exame de compra, é muita responsabilidade, tem que estar muito atento e ficar muito... E daí, tipo, colhe exame de sangue? Muitas vezes pode ser feito o exame de doping. No Brasil tá um pouco complicado fazer o exame de doping, porque o jockey veta. Ele só faz exame de antidoping em animais que estão correndo, que foram exatamente que estão no evento. Só que a própria termografia ela pode detectar injeções até 10 horas pós injeção. Nossa, entendeu? Que coisa. Então eventualmente você pode ver se o cavalo foi acessada a veia dele nas últimas 5 horas, pelo menos, entendeu? Pelo termógrafo. E aí aqui no evento você está fazendo a termografia com qual finalidade? Aqui no evento é para controle de hipersensibilização de membros. Então, pela FEI... Eu fiquei sabendo que é uma coisa que rola mais do que a gente gostaria. Então... Por trás da... Então, a gente torce para que não aconteça, né? E como órgão fiscalizador, vamos dizer assim, eu não fico sabendo, na verdade, claro. Não. Que bom. Sim. Que eu não concordo também.
E a gente faz essa termografia para ver se o animal foi hipersensibilizado, então para ver se teve algum acréscimo de temperatura ou decréscimo de temperatura que chame a atenção para aquilo. Ele sempre é associado ao teste de palpação dos membros. Então é só na mão e no pé ali. Tipo, você não vai. Não. A célula tá estranha. Não. Meu intuito não é achar áreas de inflamação. Entendi. O intuito durante o evento da termografia da CBH é só procurar áreas de hipersensibilização nas mãos, área dorsal, né, das mãos e dos pés. E a inclusão dessa medida é recente? Já tem cerca de 2 anos. 2 anos? 2 anos no Brasil. E só para eventos da CBH? Só eventos chancelados da CBH? Só CBH. Entendi. E tipo, coisa da federação, essas coisas nem todos têm? É que da federação pode ter, principalmente agora. Agora eles estão querendo fazer em vários eventos que antes não iriam ser feitos. Eles estão querendo moralizar bem o esporte. Isso eu acho fantástico. Eu acho que aqui todo mundo que eu falei, tá todo mundo super envolvido com o bem-estar, todo mundo tá super evoluindo as coisas. Tem sido muito legal. Exatamente. A ideia não é nem pegar ninguém. Eu acho que a ideia é coibir, é mostrar que, poxa, pode ter um cavalo sem estar hipersensibilizado, saltando e saltando bem. E se ele precisar disso, treina um pouco mais, vamos preparar o cavalo e volta num outro evento com o cavalo 100%. Com certeza, que é o ideal. Com certeza. E aí, eu fiz um episódio mais cedo com uma menina que faz fisioterapia. Me conta, quando você pega um cavalo que ele tem um probleminha na parte locomotora, no exame de compra, quanto a físio pode ajudar Espetacular. Tipo, reverter ou alguma Espetacular. Coisa do tipo? Eu acho que a medicina veterinária hoje é muito integrativa. Eu acho que uma coisa não trabalha sozinha. Eu, como clínico, eu tenho fisioterapeutas trabalhando comigo, super de confiança e muito bons. Não tenho ninguém na minha equipe, porque eu não tenho ninguém treinado o suficiente para isso. Eu acho muito sério para se colocar estagiário ou alguém despreparado fazendo como se fosse uma receita de bolo, porque não é. Então, mas eu tenho pessoas que são especializadas nisso, trabalhando, prestando serviço para mim. Eu tenho ferradores veterinários, que você não tem noção da diferença e do tanto que isso pode nos ajudar. Se você tem um tendão extremamente esticado e lesionando recidivamente, a ideia é você diminuir a tensão nesse tendão. Diminuir a tensão nesse tendão através do cascamento, da ferradura, provavelmente ele vai melhorar absurdamente. Então eu tenho várias pessoas trabalhando assim, super integrativo, dentistas, odontologia, quiropratas. Hoje o cavalo de esporte... Não tem mais um só veterinário pro cavalo, né? Não tem mais, não tem como. Não tem como. E não tem como você ser bom em tudo. Aliás, eu não me acho bom nem no que eu faço, na verdade. Mas eu acho que a gente vai aprendendo tanto e tanto, que tem uma frase que eu gosto de falar bastante, que é o seguinte: a ignorância nos dá uma segurança absurda. Porque quando você não sabe de uma coisa, poxa, se eu não sei do risco de cair, eu vou pular 1,60 hoje. Me bota em cima do cavalo que eu vou pular 1,60. Quando eu sei do risco, eu vou falar, cara, eu vou morrer se eu pular 1,60. Então, a ignorância, quanto mais você estuda, mais você vê que você fica inseguro. Não, eu tava conversando com ela, a gente tava falando e é engraçado, porque desde quando eu comecei o podcast eu falo, a vida da minha égua mudou. Porque eu era uma pessoa antes, agora eu sou outra pessoa e agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Você vai tendo mais conhecimento, você vai ficando mais medrosa, né? Exatamente. Quando a primeira, tipo assim, eu conversei com a Amélia Nilson, que tira os ferros do pessoal aí eu falei, quem sabe tirar, fazer um teste. Inclusive, projetos logo menos. Mas conversei com um ferrador lá, ele falou, eu acho que não. Aí eu falei, como assim você acha que não? Outro dia eu cheguei lá, a égua com uma palmilha, não sei o que, aí começaram a me falar de desaprumado, não sei o que lá do talão. Eu não entendi nada, gente. Eu tipo assim, cara, beleza. Foi como se eu tivesse pegado uma segunda opinião. Aí ela falou, vamos ver, vou lá ver sua égua. Aí eu tô esperando ela ir lá ver a égua, vamos ver o que ela vai falar. Mas assim, cara... Mas não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. O grande mal são as pessoas acharem que, tipo, você chega e todos os cavalos vão responder bem a determinada coisa. Isso eu acho. Eu tenho cavalo barefoot. Eu tenho um cavalo que eu atendo que é barefoot. De qual modalidade? Eu tenho cavalo de salto. Tenho duas éguas de salto, que
que eu atendo que são barefoots. Porque elas se comportam bem com barefoot. Aí você vai falar, Hélio, você é a favor do barefoot? Depende. Depende. E se eu for escolher, eu lembro da época que tinha ozônio, eu trouxe ozônio pro Brasil em 2000, acho que foi um dos primeiros que trouxe ozônio pro Brasil. De repente veio uma linha, eu brincava, chamava de Ozominions, que parecia que tudo o ozônio ia resolver na humanidade. Eu encostei meu aparelho, porque eu sou totalmente contra isso. Isso é típica terapia, é típica conduta que queima a terapia. Então eu tenho um pouco de medo de todo mundo responde bem a isso. Não, especialmente o ozônio, né? Porque, tipo, você não tem como fazer ozônio no animal. Você não tem história, não tem exame, não tem nada. Exatamente. Assim, eu fico muito... Então, o diagnóstico preciso, na minha opinião, eu brinco, na minha época, não deve ser da sua época, tinha o Padre Quevedo, que falava, dobre meu dedo. Não é da minha época. Não é da sua época. Eu brinco que é o seguinte, me convença com trabalhos, com estudos, com vamos fazer inalação no cavalo porque com soro, porque ele tem hemorragia pulmonar induzida por esforço. Tá, me mostra um trabalho que fale que o soro puro melhora a hemorragia pulmonar induzida por esforço. Não, mas melhora porque lubrifica o trato respiratório. Me mostra um trabalho. Aí eu mostrei 3 para a pessoa falando que não mudava em nada, estatisticamente. Então, quando você tem um trabalho embasado, é simples. Você fala, o problema da minha égua é esse. Me mostre um trabalho que fale que isso é melhor assim acessado. Não, é porque assim, a gente que tá em época, a gente tá suscetível ali à assessoria que a gente tem. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que pra mim foi muito importante, porque eu comecei a sair da bolha que eu tava. E, tipo, isso não tira o trabalho dele. Eu não tô tirando a égua de lá amanhã. Não é menos profissional, não é pior. É assim, cara, pode ser uma coisa que eles nunca viram. Sim, e tipo, vou levar, vamos fazer, vamos ver. E se não der certo, tá bom, põe o ferro de novo. Falando especificamente desse caso. Sim. Mas aí falaram, quando eu falei, vai mancar. Gente, se mancar, tá já planejado que vai mancar e vai parar de mancar em XPTO. Se não parar de voltar, se não parar de mancar, a gente vê. Sim, sem dúvida. Ela não tem nenhuma obrigação de performar. Ela tem a obrigação de ser a minha égua, é só isso. Sempre procure um veterinário de confiança. Eu acho que a confiança nesse momento é essencial. Mas o Hélio tem o equipamento X. Nenhum equipamento substitui a confiança. Você sentar com o seu veterinário e poder conversar com ele explicar calmamente tudo que ele encontrou naquele cavalo, porque a clínica é soberana sim. Eventualmente você fala, olha, a flexão desse boleto achei positiva. Vamos fazer um raio-x desse boleto, pelo menos. Ou tem um aumento de volume aqui, vamos fazer um ultrassom. Entendeu? Pelo menos isso. E quando você colocar na balança o custo do exame de compra, coloque o quanto o cavalo vai custar por mês parado. Ou quanto custa uma ferradura especial, quanto custa um tratamento com condroitina, com bifosfonato, com etc. Hoje um bifosfonato custa em torno de 2, 3 mil reais. Entendeu? Então você pensa, 3 mil reais um tratamento, será que não valia a pena ter feito o exame de compra e ter me livrado dessa? Porque uma vez que você compra, que você tem amor, você vai tratar. Já era. Aí já era, exatamente. Então, o ideal é você comprar uma com risco um pouco menor. Não, eu acho que assim, foi muito engraçado, porque quando a égua precisou operar, a gente tava lá, maior tempo lá, e muito soro envolvido naquela história. Aí o Gustavo, que é a pessoa lá da época, falou assim, com medo, ele falou assim, olha, eu acho que a gente vai ter que levar ela pro hospital. Porque eu não sei o que tem que... Se você quiser, dá pra esperar. Eu falei, você acha que tem que ir pro hospital? Tem que ir pro hospital. Põe no caminhão logo, depois eu vejo o que eu vou fazer pra pagar, gente. Sim, tipo, faz muito bem. E assim, cara, Deus dá o jeito dele. Apareceu, eu paguei, deu tudo certo, não fiquei devendo em lugar nenhum. A égua tá ótima. E, é isso aí. De todas as experiências que eu achei que eu ia passar com o cavalo, essa foi uma que eu achei que eu não ia passar. E eu sou a pessoa das frases, né? Eu gosto de ler bastante, eu sou a pessoa das frases. Vou falar mais uma aqui. Na cólica, o maior desperdício que a gente tem é o desperdício do tempo. Porque às vezes você fica insistindo no aras e com soro e fica uma noite, 2 dias, tal, e quando você bota na mesa você tem uma área necrosada gigantesca e não tem mais chance. E às vezes se você levasse algumas horas antes, você teria salvo o animal. Então o maior desperdício é o desperdício do tempo. Nossa, deve ser muito difícil pro profissional, né? Mensurar é muito difícil. Nossa, porque... É muito difícil. É igual, quando aconteceu eu falei, tá, mas por que aconteceu? Então,
dá pra Não saber. tem, é multifatorial, não tem como dizer, nem colocar culpa em ninguém. Eu já tenho de cavalo que se cortou dentro da cocheira, não tinha uma ponta, e ele tinha um corte gigante. Aí o dono, será que alguém cortou ele? Eu falei, não valem, assim, porque o cavalo, o cavalo ele acha onde se arrebentar, Nossa, infelizmente. não tem. A Então tá outra bom. dica. A outra dica, vamos lá, dicas, a Agora gente tem uma dica interesse em pros dicas. proprietários, por favor, não perguntem pro veterinário, compro ou não compro. Essa é uma decisão sua. E daí o veterinário vai trabalhar com o veterinário vai te depois. passar o risco do animal pro futuro. Nossa, ou não eu compro, não, isso antes de conversar com ela eu não sabia. Foi ela que falou isso quando eu falei do DCEMA aí. Uhum. Eu falei, não, eu imaginei que, pô, dava o aval, não dava. Não compre, pelo amor Mas a de Deus. gente tá dando um aval. Quando fala de que é de alto risco, Compre com a consciência de que o alto risco é alto. Não quer dizer que o cavalo não vai chegar aqui e não vai ganhar a prova. Eu sei de cavalos que tinham alto risco e ganharam tudo. Entendeu? Ótimo, que bom. São seres espetaculares. E eles são, né? Na verdade. É isso. E, por último, tem algum animal que você julgou de alto risco e daí nunca teve um problema depois? Vários. É mesmo? Vários. Eu te falei, um cavalo que eu fui ver manco, mas mancando. O cara comprou sem exame nenhum, porque ele não quis fazer o raio-x e falou, você tá manco, então eu não vou comprar. Depois ele me ligou, desculpa, mas eu comprei aquele cavalo. Falei, tudo bem. Fui lá, trocamos a ferradura do cavalo, o cavalo parou de mancar, correu, ganhou prova atrás de prova. Entendeu? Vários, não é um só. Teve um outro que a gente atende até hoje, que tem um problema sério na mão, é um cavalo de alto risco e tá saltando. Entendeu? Não veio pro BH, mas ele salta toda a prova e tá há 3 anos saltando em alta performance. Super bem. Super serve pro proprietário. Então, quer dizer, um raio-x limpo, um exame limpo não quer dizer que o cavalo não sirva pra pessoa. Por isso que eu não me envolvo nessa parte. Boa. Obrigada, então. Imagina que é isso. Adorei. Um abraço. Gente, muitas polêmicas.